Olá, pessoal. Mais uma vez, nós estamos reunidos para dando continuidade ao estudo do livro Pão Nosso, onde fazemos toda semana uma breve preleção em cima de um texto do livro e que possamos aprender bastante com essas palavras do Evangelho e principalmente com as explicações de Emmanuel, para que possamos sempre fazer a conexão com os nossos amigos espirituais. Nós fazemos uma breve elevação e aqueles que se sentirem confortáveis podem fechar os olhos, para que possamos, nesse instante, agradecer aos nossos espíritos amigos, nossos mentores individuais, por esta oportunidade que temos de aprendizado, de reflexão, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso modelo e guia, que através do seu evangelho possa orientar as nossas vidas, o nosso processo de transformação. Jesus nos convida a elevarmos a nossa frequência mental, alcançando as esferas divinas e a Deus Pai, consequentemente, através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém. E assim, elevando os nossos pensamentos, nós vamos entrando em conexão com os amigos espirituais para que possamos trazer as reflexões. Como sempre falamos, estamos ainda utilizando o livro Pão Nosso. A lição hoje é a lição 175, a lição dessa semana, né? E ela tem como título Tratamento de Obsessões. Então, nós vamos falar um pouquinho de obsessões, mas vamos ver a passagem que Emmanuel reserva no dia de hoje, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 16. E ela diz assim: E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, veja, uma observação aqui dessa passagem de Atos dos Apóstolos, mostrando o quanto que os apóstolos já exerciam no processo de cura e transformação em nome de Jesus. Então, ela falava que muitos eram trazidos para Jerusalém é, é, atormentados de espíritos imundos. Essa expressão espíritos imundos era uma expressão própria da época, né? Hoje, isso que representa os obsessores. E a obsessão aqui, ela traz a referência sobre quando ela é feita por espíritos desencarnados, né? Então, o que é a obsessão? É a influência externa nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, na nossa conduta, que nos atormenta. Algumas pessoas ficam sobre essa influência constantemente e necessitam muito de tratamento. Então, nós temos obsessões que são trazidas de uma forma mais comum. Quando a gente fala em obsessão, traz a ideia sempre que é de um espírito inferior, e aqui ele coloca imundos, mas aqueles espíritos imperfeitos, que seria a nossa colocação na doutrina dos espíritos imperfeitos, inferiores, ainda não educados, ou que trazem ainda mágoas, ressentimentos e a influência sobre encarnados. Mas o processo de obsessão vai além dessa influência de espíritos nos encarnados. Ela pode ser feita de espírito desencarnado para espírito desencarnado, onde eles formam aqueles grupamentos de ataque e fazem de grupos também de espíritos contra outro grupo de espíritos. Então, ela pode ser feita de encarnado para desencarnado, que é essa influência no processo, quando a pessoa começa a pensar e atrasar o processo evolutivo de alguém que retornou à pátria espiritual. Ela é feita de autoobsessão, de encarnado para encarnado mesmo, as pessoas emitindo mensagens
negativas ou de impotência, de incapacidade, eu não posso, eu estou infeliz. E tem gente que se alimenta dessas ideias e atrasa o seu processo evolutivo, a própria mente doente atrasa o processo na autoobsessão. Temos de encarnado para encarnado pessoas que tentam entrar na mente de outras pessoas e aí atrasando, influenciando, atormentando a vida. Então, o processo de obsessão são vários aspectos e várias espécies. Aqui nós vamos tratar especificamente desse Ato dos Apóstolos, onde Emmanuel vai falar sobre esses espíritos inferiores atrasados, influenciando pessoas encarnadas. Então, vamos ver as explicações de Emmanuel. A igreja cristã dos primitivos séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Vejam, aqui Emmanuel faz uma referência a um momento da igreja onde se utilizava das mensagens do Cristo para um resplendor. Aqui não, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, né, eles agiam, atuavam completamente. Ele já traz o livro de Atos dos Apóstolos é repleto de ações dos apóstolos, principalmente, e daquelas pessoas que participaram da convivência com Jesus. Existe em Atos do Apóstolo 19 uma ação onde uns espíritos iam pelas ruas praticando a desobsessão, falando para outro. Aqui em Atos 19, ele fala dos 7 filhos de Cefas. Cefas era um doutor da lei, um sacerdote, em uma representação grande dos sacerdotes, e os seus filhos iam pela rua desconjurando os obsessores. Falavam, desconjura por autoridade de Jesus, a quem Paulo representa. Então eles falavam que Jesus, eles não conheciam Jesus, alguns, mas Paulo falava muito de Jesus e eles agiam sobre os espíritos, falando para eles saírem das pessoas em nome do Jesus que Paulo falava. E aí, uma vez os espíritos foram para esses 7 filhos de Cefas e falaram assim, ó, esse Jesus e Paulo a gente já conhece, mas vocês não, quem são vocês? E foram para cima deles. No livro de Atos fala isso, demonstrando para que você tenha o processo de desobsessão, e Jesus fazia isso só com a sua presença, precisa muito de autoridade moral, e Jesus tinha a autoridade moral. Então você tem que ter ascendência moral sobre esses espíritos inferiores. Então, se a gente vibrar na mesma frequência deles, como é que você vai conversar ou dialogar com um espírito desse e fazer com que ele saia, pare de atormentar uma outra pessoa? Então, uma das qualidades para o processo de desobsessão é a ascendência moral. Continuando, semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. Ele falando aqui dos trabalhos da doutrina espírita. E são diversas as casas espíritas que fazem trabalhos de obsessão, com o magnetismo através dos passes, que o magnetismo também cria a desconexão, a influência desses espíritos obsessores, é o passe e a reeducação do ser. Então, você tendo autoconhecimento e se reeducando nas suas atitudes, nos seus pensamentos, você constrói obstáculos a essa ação dos obsessores. E na casa espírita, além do magnetismo para desfazer essas conexões e trazer a reeducação do assistido, também eles propiciam a reeducação do espírito obsessor. Então, os trabalhos hoje das casas espíritas é fundamental para o processo de desobsessão, principalmente tratando não só do assistido encarnado, mas também do espírito desencarnado. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era de intimidade dos apóstolos. Os apóstolos já faziam isso. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, mas também os médiuns enfermos que lhe padeciam as influências. Aqui ele fala, médium é todo aquele que recebe a influência do espírito. O médium é o intermediário com o mundo espiritual.
Então, o obsediado é um médium, porque ele recebe a influência do espírito. E aí ele coloca a palavra doutrinar. Doutrinar não é só apresentar a doutrina, você trazer a reeducação. Você precisa ter essa ascendência, porque você doutrina através do exemplo e da educação. Então, muitos espíritos, como aconteceu nessa passagem dos filhos de Sevas, que muitos espíritos dizem: quem é você para vir falar assim comigo? Com que autoridade você vem falar assim comigo? Você que faz isso, isso. Em alguns processos de desobsessão, os espíritos se colocam assim para os doutrinadores também. Quem é você para falar assim comigo se nós te acompanhamos no dia a dia e você faz isso e isso? Então, é algo que você, para você ter ascendência, você também tem que estar na busca da melhoria. Não precisa ser santo, não precisa ser Jesus, porque o que nos diferencia desses espíritos inferiores é que eles não buscam a melhora. Só o fato da gente estar buscando a melhora já nos dá a condição de ascendência sobre aqueles que nem buscam isso. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária sobre a alma do cristianismo, que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhe recebem a atuação, e não desconhecem as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe os serviços eficientes há muitos séculos. Então, aí ele faz uma crítica, Emmanuel, uma observação, não é nem tanto uma crítica, uma observação de que a questão dos dogmas religiosos durante muitos séculos da religião atrasou o processo dessa ascendência, dessa reeducação dos seres. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Boa Nova, a mensagem de Jesus. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Então vejam, aqui ele fala principalmente do tratamento das casas espíritas, das chagas da obsessão. Muitas vezes o processo de obsessão ele vem como se fosse uma ferida que a gente carrega. E aí essa ferida aberta atrai as moscas. Então os espíritos obsessores são essas moscas que se alimentam das nossas chagas. E que chagas são essas? Imperfeições morais, a mágoa, o rancor, o ódio. Então, na casa espírita, através do passe, a gente afasta as moscas, o passe é um magnetismo de afastamento, e aí você tem que tratar a ferida, a mágoa, a dor, o rancor. Muitas vezes com o perdão e com o evangelho. Então, por isso que a gente tem escolas de reeducação do ser, de avaliação, onde a pessoa vai olhar para dentro de si, vai ver onde ela precisa melhorar. E esse processo já é o suficiente para fechar essas feridas que a gente traz pelo processo das reencarnações. Então, tratando a ferida, afastando os espíritos inferiores, que são as moscas que se alimentam da ferida, a gente consegue tratar o processo de reeducação. E aí o espírito que é levado, o espírito obsessor que é levado à casa espírita, ele também é recolhido para um processo de perdão, de conscientização, para que ele não venha a se influenciar novamente com aquele irmão encarnado. Então, que possamos ter nessas referências da mensagem 175, tratamento de obsessões, e ter no nosso processo de reeducação do ser a oportunidade da gente fechar o corpo para essa ascensão dos espíritos inferiores, o ataque das trevas sobre nós. Então, como é que a gente se protege disso? Com entendimento, com orações, com perdão, essas são as ferramentas de proteção dessas ações. Que possamos, nesse instante, agradecer pela oportunidade do conhecimento e do entendimento, que possamos
buscar no Evangelho, através das casas, nos estudos, a nossa transformação moral e que tenhamos condições, já desde já, em vibrações, e vibrar é desejar o melhor de nós, por todo o bem universal, pelas casas espíritas, por todos os obsessores que se consideram vítimas, por todas as pessoas obsediadas, que enfraquecidas do entendimento moral, que todos se fortaleçam no entendimento do Evangelho de Jesus, que possamos vibrar por esse Evangelho bendito, transformador em nós, por todas as pessoas que conhecemos, pelo nosso lar, para que seja um reduto do amor e dos bons espíritos, vibrando por nós mesmos, fortalecidos, por todas as pessoas que conhecemos que vivem um processo de dor, de obsessão, e que possamos, através desse desejo do universo, evocar os espíritos superiores e amigos em nosso nome. Concluímos a reflexão desta noite e que possamos estarmos juntos na próxima semana ainda sobre o estudo dessa obra bendita. Um abraço a todos e paz no coração.